Ontem eu fiquei sabendo sobre a lesão do Pedro Raul. Pedro Raul, que a gente critica, mas que nos últimos jogos vem sendo decisivo para esse Corinthians e agora que ele está com a costela lesionada, é mais um desfalque, mais uma dor de cabeça para o corintiano. Oi, eu sou a Jéssica Nanum, seja bem-vindo no canal, se inscreve, deixa seu like, manda seu alô, me diz a cidade. Fiz igual aquele lá, ó, após o sinal diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Porque agora que a gente está vivendo um momento caótico com o Memphis Depay tentando entrar num acordo de novo com a diretoria, que bom que ele aceitou trocar essa ideia de novo, tentar negociar. Ele não vai fazer nenhuma redução drástica de salário. Isso é preocupante porque a dívida do Corinthians vai aumentar, mas considerando a situação, né, que precisamos de um jogador de peso que consiga agregar nesse grupo, acho que o Fernando Diniz deve estar contente, né? Ele está bem, assim, entusiasta pela renovação do Memphis. Ele comentou que seria muito bom se o Memphis renovasse. A galera até me mandou mensagem falando assim: Jéssica, acho que o Diniz está torcendo aí para que tenha os desfalques para que o Corinthians renove com o Memphis. Não acho que isso acontece, mas no geral a gente está vivendo um calendário muito apertado, né? É tempo que não é suficiente para o time se recuperar. Lógico que a gente vê também que a pré-temporada, né, que foi o que ali uns 8 dias, se eu não me engano, foi um tempo muito curto para o Corinthians conseguir se organizar. A gente tem esse objetivo de manter uma regularidade legal no Brasileirão, que é um campeonato muito longo, né? Dessa temporada toda, qual campeonato você acha que o Corinthians teve mais dificuldade? Eu sei que existe uma expectativa para a Libertadores, mas deixa aí o seu alô e a sua opinião, porque antes dos jogos oficiais, a gente chegou com uma baita moral por causa dessa Supercopa Rei. Então, assim, foi um time que estava muito unido, não conquistamos o título à toa, Corinthians maior do planeta, fala a verdade. E apesar disso, a gente, desde lá até agora, né, desde o ano passado até agora, já estamos em agosto de 2026, o Corinthians viveu altos e baixos, não só nessa parte tática, mas também no clima político do PSJ. O condicionamento físico dos nossos atletas, tanto do masculino quanto do feminino, inclusive, eu vim gravar esse vídeo, já estava 1-0 para o Corinthians feminino, Jaqueline que está voando, que momento mágico. E a gente olha para o masculino, querendo que o condicionamento físico, né, que o corpo acompanhe, mas chega uma hora que eles vão cansar. E agora, com a ausência do Pedro Raul, ficam menos opções para o Fernando Diniz conseguir criar um estilo de jogo que seja eficiente. No ataque, a gente vai ter quem à disposição? Caio César, o Dieguinho, o Kaique não, porque também está lesionado. Teremos, acho que, o Lingard e também vou te falar uma coisa, eu acho que as meninas até comentaram, mandando mensagem, falando assim: Jéssica, será que esse risco de lesão é por causa de gramado? Eu fiquei me perguntando se isso tinha alguma relação, porque o Corinthians tem jogado vários jogos fora e o gramado não tá lá essas coisas. Estamos acostumados com aquele tapete mágico da Neoquímica Arena, mas em 45 dias deste ano, o Corinthians já registrou o dobro de lesões musculares. Gente, é muita lesão em pouco tempo. Foram 19 lesões nesse elenco masculino. A lista está aumentando. O feminino também tiveram vários ligamentos ali de joelho, né? LCA, a galera que faz um trabalho forte para ter um trabalho de carga legal pro Corinthians feminino e masculino manterem um bom ritmo, mas é muito difícil porque acaba atrapalhando o trabalho do Fernando Diniz, porque ele pensa, olha, vou tirar do papel este projeto, mas aí não dá certo, porque a peça que ele quer colocar para jogar, né, por exemplo, o marroquino Labiade, Zacaria Labiade, ele tinha ganhado uma sequência legal, fez gols importantes para a alegria da fiel torcida. Me fala, você esperava que o nosso marroquino ia ser tão importante? Eu não esperava. Na hora que eu lembro que o Memphis, quando tinha indicado, né, que ele é amigo do Memphis, para trazer ele pro Corinthians, eu já fiquei assim, ih, gente, será que vai dar certo? Porque indicação, né, sem esse setor da galera que faz
o levantamento de números, né, não vou arriscar o nome aqui para não falar errado, mas a galera que faz o levantamento, né, de score, de passes certos, eles conseguiram fazer um mapeamento, por isso que contrataram o Labiade, porque viram essa qualidade nele. Mas ainda assim, o Corinthians perde força com esses desfalques. E aí, torcida, a gente fica com dor de cabeça. Me conta desses nomes, ó, Yuri Alberto, Pedro Raul, Vitinho, Memphis, Kaique, Zacaria e Rodrigo Garro. Quem que você acha que faz mais falta quando tá lesionado? Me conta. Para mim, nessa lista, eu vejo que a ausência do Rodrigo Garro é muito difícil de aceitar. Porque o Garrote, mesmo quando a gente não tem o Yuri, o Memphis, né? A galera que faz o gol, que converte a jogada, o Rodrigo Garro ainda assim consegue chegar. E ó, vou elogiar de novo Caio César. Enquanto ele estiver nessa boa fase, vou deixar essa moral para ele. O Fernando Diniz, ele perdeu praticamente todas as referências que ele tinha para essa última linha. Lógico que a gente sabe que é difícil, é um campeonato longo e o Corinthians tem muita dificuldade desde 2023, não é algo recente. O quê? Dificuldade de criar. Sabe? Dificuldade de chegar e fazer gol. E aquele placar elástico. Tanto que quando a gente faz um 2-0, um 3-0, fala, opa, vai chover. Porque é um Corinthians que tem pouca capacidade de pressionar o adversário. E vou te dizer, Corinthians, se você conseguir, apesar da pressão dos adversários, conseguir manter uma posse, mas uma posse ofensiva, eu vou ser eternamente grata, porque a gente percebe que o time passou por muitos imprevistos. A gente acabou que jogando no improviso muitas vezes, né? A galera começou a me xingar, falando, você elogia muito o Ranielli. Ranielli mágico, o Rani da Fiel. Por que que eu digo isso? Porque apesar dos jogadores ali, não temos na maior parte da temporada, os nossos principais finalistas ali, que conseguem fazer o arremate, o Rani consegue muito bem ajudar nessa contenção. Teve um jogo, se eu não me engano, diante do Red Bull Bragantino, que eu falei que eu vi o Alan e o Ranielli pela primeira vez funcionarem muito bem como uma dupla, mas eu vejo que o Corinthians ainda tem dificuldade de finalizar, porém o Ranielli ajuda muito nesses cortes, então acaba diminuindo a pressão ali para a nossa defesa fazer, né, boas participações. Só que tá faltando oportunidade de gol, não tá? Me conta, qual jogo desses últimos 3 meses que você viu um Corinthians arriscando muito e a gente fica gritando, chuta pro gol? Por quê? A gente tem que assumir a responsabilidade, né? Tá jogando ali como profissional, então você vai ter que fazer gol, vai ter que mostrar resultado. E lógico, se você arrisca mais, você vai correr mais. Quem se lança muito mais vai errar mais. E junto dessa ousadia vem mais erros, a gente entende isso. Porém, como o jogador está se esforçando mais, o número de lesões também vai aumentar. Então isso explica muito. A gente vê um Corinthians buscando soluções criativas, isso é muito bom. É um baita mérito do Fernando Diniz. Eu vi vários vídeos ali da Libertadores, né, a página oficial, publicando na hora que deu a pausa para hidratação, intervalo. Fernando Diniz chamou o Hugo Souza para trocar ideia, dando um alô pro Mateuzinho. E isso tudo tem que existir. Lógico que a gente gosta de promover os jovens da base, inclusive, sabe que eu fiquei feliz ontem? Porque liberaram o gramado da Fazendinha. Semana que vem, se eu não me engano, quarta-feira, é dia 17, não sei se é quarta-feira, vai ter a estreia da base feminina do Corinthians, eu fiquei feliz. E também já foi liberado para as brabas jogarem. Então, assim, é um planejamento que tá tentando se encaixar dentro desse calendário. Gente, que loucura! E ano que vem, que vai rolar a Copa do Mundo Feminina, o calendário vai ficar muito mais diferente do que a gente está vendo hoje. E aí eu volto a dizer, os jovens da base são importantes, mas, na minha opinião, eu penso que são os veteranos que têm que trazer o resultado. Não adianta jogar a responsabilidade na galera mais jovem, porque isso acaba arranhando a imagem dos jogadores mais jovens e compromete também a imagem do elenco como um todo. E você, me conta, você acha que o Corinthians tem que usar mais jogadores da base? Ou o plantel que a gente tem hoje está sendo suficiente? Porque é um planejamento físico que tenta fazer dar certo o melhor que a gente tem. Esse plantel é muito forte, tanto no masculino quanto no feminino, já te falei isso. Porém,
Lógico que o feminino tem a vantagem de estar entrosado com mais rapidez. Tivemos desfalques, inclusive a Gabi Zanotti, que ficou longe por muito tempo. A nossa goleira Lelê também ficou muito tempo, mas a Nicole deu conta do recado no gol. Porém, dentro desses desfalques, o Corinthians feminino encontrou uma sinergia muito boa, independente dos desfalques, ganhou ritmo mais rápido. No masculino já é diferente. Temos os desfalques, mas é por não ter o descanso adequado, os meninos, né, os marmanjos já chamando de menino, os meninos estão encontrando mais dificuldade de se organizar. E não é uma culpa do Fernando Diniz, ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Me diz, de 0 a 10, qual a nota do Fernando Diniz para esse Corinthians? Eu acho que ele já tá com a cara do Corinthians. Quando ele chegou, eu olhei e falei: "Ah, não, ele é a cara do Vasco. Eu não vou demorar a me adaptar". Mas ele começou: "É Corinthians, vai Corinthians", né, fazendo um sinal com os dedos. Eu falei: "O problema não é o técnico, porque agora ele já faz parte do bando de louco. A questão, Corinthians, são as lesões, tá atrapalhando". O pessoal falou: "Jéssica, é uma maré de azar desse Corinthians que eu vou te falar, realmente a bruxa tá solta". E agora, Corinthians, para você encontrar essa liberdade de chegar no ataque, fazer o gol para fiel torcida, diante do Cruzeiro, né, Neoquímica Arena vai lotar. A gente vai torcer muito, mas vai ser necessário assumir a responsabilidade e ser muito mais criativo do que a gente já foi esse tempo todo. Se com o Pedro Raul estava difícil, aí eu falando isso, né, imagina sem Pedro Raul. Nossa, pelo amor de Deus, eu nunca pensei que eu ia elogiar o Pedro Raul. Não é nada contra não, sabe, mas eu acho que a gente não imaginava, né, Pedro Raul, né, o pessoal fala: "Ah, o bonecão de posto agora tá brilhando", agora ele já tá, né, ganhando vários fãs ao redor do mundo. Falou em mundo, lembrei de mundial, quem não tem mundial, o problema não é meu. E Corinthians, vamos confiar no seu trabalho, né, concentração desse grupo é muito bacana. Aproveitar que temos laterais dispostos a ajudar nesse ataque. Tenho receio do Corinthians jogar um pouco mais, né, pertinho da defesa, né, acho que isso não vai acontecer, eu não queria que isso acontecesse, porque jogando em casa, né, gente, tem que se impor. Corinthians Paulista, vamos pra cima e o show não pode parar. Aí a gente segue conectado em todas as redes sociais, aí me segue pra gente conversar mais. Beba água, beijo grande e vai Corinthians!